prazer, que alegria de estar aqui. Quero fazer a menção honrosa, mais uma vez, a visita do meu amigo Israel, está aqui com a sua família, com a Paloma, com o Karim Said, mentira, com o Said. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Fazer a menção honrosa da nossa Flor, mas que está aqui, tem um tempinho sem vir, que é a tia Fátima. Tia Fátima, temos orado pela senhora, uma alegria ver a senhora aqui. A dona Célia também está bem sumida, com esse cabelo novo, bonito. E a mãe da dona Célia aqui também. Seja muito bem-vinda, é uma felicidade ter a senhora aqui com a gente. Tem um casal bonito escondido aqui atrás da coluna. São amigos seus, Dudu? Não. Ah, sabia. Dudu é nosso evangelista. Como é que é o nome do seu nome, irmão? Gabriel. Gabriel, como é que é o nome da minha irmã? Tuane. Sejam muito bindos ao nosso meio, é uma alegria receber vocês aqui. Nós estamos muito felizes, muito alegres. E estamos aqui, né, pessoal? Mais uma noite de celebração, mais uma noite de enaltecermos o nome do Senhor por todas as bênçãos, por tudo que Ele nos fez. Apesar de quem nós somos, apesar do que nós fazemos, ainda assim o Senhor Ele tem misericórdia de nós. Amém? Eu queria muito que a Joyce estivesse aqui. O Gabriel, tu não conhece, mas a Joyce é minha filha de 6 anos. É uma das bênçãos que estava aqui atribulando aqui. Não precisa não. É porque a mensagem que eu queria compartilhar com vocês é que é uma parceria da Joyce. É que ela ouve muito uma música que fala sobre a Marta e sobre a Maria. E eu confesso que eu tinha muitas dúvidas sobre a Marta e sobre a Maria. E parece que quem me esclareceu foi a Joyce, cantando a música do Minha Vida é uma Viagem. E ela ouve muito, vai no carro para a escola, e ela vai botando ela sempre. E agora também, como eu peguei a manha, toda hora eu falo, ela está fazendo alguma coisa, eu falo, Joyce, quem está certo? Aí ela vai e fala, quem está certo é a Maria, que é a letra da música, né? Então, meu querido, eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 10, a gente vai ler do verso 38 em diante, e eu queria falar um pouco sobre ativismo. Você tem um ativista lá na sua casa? Tem um ativista lá, aquele que não para nem por um segundo? Eu não vou pregar para a Paloma, fica tranquila, Paloma. Não estou falando de você não, tá? Estou falando de todos os outros ativistas. Esclarecer qual Paloma. Ah, perdão. Uma Paloma que também parece que é bem elétrica, né? Não? Parece que não para também. Eu acho que é mal de Paloma. É mal de Paloma. Mas então eu não vou falar para as Palomas, tá? Eu vou falar para todos nós que de alguma maneira, em algum momento da vida, a gente acaba se perdendo no ativismo. E não é só no ativismo religioso, às vezes no ativismo profissional, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente luta para que os nossos filhos tenham tudo que a gente não teve na infância. E a gente consegue, conquista isso. E a gente luta tanto para que os nossos filhos tenham aquilo que a gente não tem, que a única coisinha que faltou para os nossos filhos às vezes foi o pai, foi uma mãe. Esquecendo que tudo que você deu ao seu filho vai ser esquecido. Tudo. A única coisa que ele vai guardar são os momentos que você viveu com ele. E é isso. Ano passado, ano retrasado, a gente se desdobrou, fez uma vaquinha para comprar um presente para a Joyce, caríssimo. O pessoal falando assim, eu queria presentear a Joyce, dá o que você puder. Aí um deu 50, outro deu 30, comprou um presente caríssimo, onde está lá? Está lá jogado, ela brinca de vez em quando. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu posso falar para vocês, que os momentos que eu passo com ela, ela não vai esquecer. Ontem ela pediu para ver um desenho comigo, eu botei o desenho do Homem-Aranha, ela ficou no sofá e dormiu abraçada comigo. E esses momentos eu tenho certeza que são muito mais importantes do que às vezes a gente ficar até 10, 11 horas trabalhando, vendendo shopping e para comprar o que ela quer, quando na verdade nós como filhos de Deus às vezes nos preocupamos aquilo que nós queremos. E a nossa oração vira aquilo que nós queremos. Vira pedir para Deus aquilo que nós queremos. Só que Deus não é pai como eu sou pai. Deus não te dá um presente de caro se você não precisa. Deus não te dá aquilo que você quer, Deus te dá aquilo que você precisa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós temos um pai que conhece as nossas necessidades. Mowgli, o profeta, né, Balu, na história do Mowgli, o menino lobo, ensinava que nós temos que ter o necessário, que o extraordinário é demais. E para não ficar só, obrigado, o Lucas já ia até cantar uma música do Mowgli. E para não ficar só no Mowgli, os arrais, né, que são adventistas, não sei se a gente pode, é só sarcasmo, tá, gente? Os arrais, eles cantam numa música o seguinte: me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Só me dê aquilo que eu não me apegue. Então, assim,
Eu queria falar um pouco sobre ativismo, sobre aquilo que a gente às vezes faz por alguma coisa e às vezes nosso esforço é inútil. Vamos ler Lucas? O que o evangelista ensina pra gente, o que Jesus disse nessa situação? Lucas 10, capítulo 38 diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde havia uma certa mulher chamada Marta, que o recebeu em sua casa. Já eram amigos de Jesus, tá? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada e com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com serviços? Diz-lhe que me ajuda. Jesus acabou de tomar um carão, acabou de tomar uma bronquinha. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, você está muito preocupada, está muito inquieta com muitas coisas. Todavia, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Amém. Aqui nós temos dois personagens, e eu não queria que você focasse em qual personagem se encaixa mais com você. Eu queria que você pensasse que cada personagem desse, ele corresponde a um período na sua vida. Cada personagem desse, ele corresponde a um período da sua semana, a um período do seu dia. Para quê? Para que você entenda que você não deve estagnar no seu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento pessoal, no seu ministério, mas para que você também entenda que você não pode viver em ativismo. Ontem o Diário foi legal, né? A gente estava conversando, já a gente falava de trabalho, falou sobre trabalho, a gente conversou muito mais sobre igreja que outra coisa, né, Diário? E a gente estava falando sobre ativismo religioso, que quando a gente, em algum momento, eu tenho certeza que com vocês isso não aconteceu, só comigo, que em algum momento da minha vida eu ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e domingo ia de manhã, às vezes à tarde para o evangelismo e às vezes à noite. E a gente estava brincando, falando que eu acho que isso é ótimo quando você é adolescente, que você não tem nada para pensar, não tem nada só para você não pensar bobagem, vai para a igreja, fica trancado lá. Mas o fato é que às vezes a gente cresce, e às vezes a gente amadurece, e às vezes a gente passa vivendo a nossa vida em ativismo. E o que Marta representa aqui é exatamente o nosso ativismo. E na maior parte do tempo, o nosso ativismo religioso. Uma característica que eu acho interessante do ativista religioso é o seguinte: não sei se alguém já viu que o Daniel Godry, o palestrante motivacional, não é um coach, é um palestrante sobre, já viu o Rael? Ele não é um coach, não, ele é um palestrante sobre profissão, sobre serviço. E ele ensinou uma coisa que eu falei, cara, é exatamente o ativista religioso. Ele conta a história que quando você entra numa empresa, você entra motivado. Aí você fala, eu vou trabalhar, aqui a empresa é boa, pago salário, a empresa me dá 13º, a empresa me dá férias, me dá vale almoço. E quando ele entra na empresa, ele entra motivado. Ele entra cheio de gás, cheio de vontade. Mas aí ele chama o funcionário de bola cheia. Só que ele diz o seguinte, ele diz que na empresa, para cada um funcionário bola cheia, tem 1000 funcionários bola murcha. E quando esse funcionário chega com outro funcionário que já tem muito tempo de casa, fala, olha, Gleice, entrei numa empresa, essa empresa nossa é muito boa, ela paga vale almoço. Aí a Gleice fala assim, vale almoço? Está mais que um vale pastel. Aí eu falo, não, Gleice, mas a empresa paga o salário um dia. Eu falo, claro que paga, essa miséria que essa empresa paga. E ele explica o seguinte, que aquele profissional que entra maravilhoso, cheio de gás, cheio, todo motivado, ele vai se desestimulando. E sabe por que ele vai se desestimulando? Por causa do bola murcha. E a característica do bola murcha é mais ou menos igual ativista religioso, só que é o oposto. O bola murcha, ele não quer encher. Ele não quer ser um grande profissional. Ele não quer ser um pai amoroso. O bola murcha não quer ser um pastor presente. O bola murcha não quer ser um filho obediente que honra o pai e a mãe. O bola murcha, ele não quer encher. Ele quer que você esvazie. E o ativista religioso é igualzinho. Ele não quer que você tire tempo para ter comunhão com Deus. Ele não quer que você esteja com Maria aos pés de Jesus. Ele quer que você fique ocupado igual a ele. Ele quer que você cante louvor, que você dance, que você ministério disso, ministério daquilo. Tem problema em a gente servir? Não. Não tem problema a gente servir.
O problema do ativismo é que ele acaba virando um fim em si mesmo. Nós estamos na igreja, comunidade, servir. Não é isso? Porque nós entendemos que nós devemos servir a Deus. Não tem problema em você servir. O problema é quando o ativismo ele vira um fim em si mesmo. O problema é quando você esquece que tudo que você tem feito é por Deus e você acaba fazendo as coisas pelo que você está fazendo. É quando a gente perde a essência. Quando eu deixo de vir para cá, por quê? Porque ingratidão, igual já adorou, ingratidão tudo que Deus me tem feito. E é por isso que eu venho para cá. Eu venho para cá por quê? Porque eu estou feliz em estar junto com vocês. Mas em algum momento da caminhada, isso acaba virando uma rotina. A própria função, o próprio ministério, o próprio casamento, ele cai naquele modo automático. Sabe, todo profeta, como é que é o nome? O profeta, como é que é o nome daquele filme que o tempo ele vai adiantando o tempo? Clique, obrigado. Clique é um grande profeta de Deus. Aquele homem, como é que é o nome dele? Ben Stiller, não? Adam Sandler, profeta de Deus. Aquele filme é maravilhoso. Pode parecer brincadeira, pode parecer heresia, mas o fato é que a gente não pode deixar que a vida por si mesmo, que as coisas que a gente faz, a vida por si mesmo, ela perca o sentido. E quando a gente vira ativista, é exatamente isso que a gente faz. O problema do ativismo não é o serviço. Toda comunidade precisa de voluntários, isso é maravilhoso. O problema é quando vira um fim em si mesmo. Outra coisa terrível sobre o ativismo é o seguinte: ele rouba o privilégio dos outros de servir. Já reparou isso? Agora eu vou usar como exemplo. A nossa Paloma, ela é um pouquinho ativista. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Se você deixar, todo domingo, quem vem limpar a igreja? Paloma. No final do culto, quem quer limpar a igreja? Paloma. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vem chegando. A Paloma é a nossa ativista. É a ativista mor, né? Temos alguns ativistas aqui, mas a Paloma é a mor. E sabe um dos problemas, Paloma, do ativismo? Eu tenho certeza que você está aprendendo uma grande lição. Quando a gente é ativista, a gente rouba dos outros o privilégio de servir. Sabia disso? Quando você faz tudo na sua casa, o seu marido, ele estagna. Você deixou de dar para ele o privilégio de te servir como esposa. Quando você faz tudo na sua igreja, você tira do outro o privilégio de servir. Porque se o outro ainda não entendeu que servir é um privilégio, ele precisa ser ministrado. Mas o fato é que quando a gente é ativista, a gente faz isso. Rouba dos outros o privilégio de servir. Quando você faz tudo pelo seu filho, em vez de deixar a sua esposa ou o seu marido ministrar o coração dele, estar presente com ele, pegar essa menina e sair para andar de bicicleta, você está roubando dele o privilégio de servir. E aí a gente está brincando com a Paloma, mas a Paloma está sofrendo, né, a Paloma? Porque a Paloma é ativista e agora ela quebrou o braço. E antes ela podia fazer tudo, e agora para tomar banho ela precisa de ajuda. A gente está brincando, mas sabe, às vezes Deus nos permite passar por esse tipo de situação. Às vezes Deus nos permite passar por situações onde a gente fica inutilizado, para entender que a gente não pode fazer tudo. Ontem eu estava pensando, foi com minha sogra, né? Tinha uma campanha adventista, não pode falar de adventista, né? Tinha uma campanha adventista maravilhosa na TV, que ela ensinava o seguinte: se você não pode fazer tudo, faz tudo que você pode. Faz tudo que você pode. O problema do ativista é que ele rouba os outros o serviço. Mateus 7,21 diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Quando o bem, quando a atividade ela vira por si mesma.
quando a gente faz as coisas na presença de Deus sem entender a essência de cada coisa. Essa aqui eu acho que é a sentença mais terrível de toda a história da Bíblia. Nenhuma sentença para mim é tão terrível, eu confesso. Porque às vezes a gente passa a vida inteira na igreja fazendo as coisas sem entender o propósito, fazendo as coisas por ativismo, fazendo as coisas porque acostumou, deixando de entender que tudo que a gente faz tem que ser por gratidão ao que foi feito. E a gente se perde. Nós falamos aqui uma vez sobre a história dos filhos pródigos, né? E a gente conta, na verdade, que são 2 filhos pródigos. A gente não entende, mas são 2 filhos pródigos. E se a gente fosse dizer que a história é a história do filho pródigo, o último filho pródigo é o filho que se perdeu. Já ouviram essa história? Que o filho vai, se perde, ele fala assim, ó, ele mata o pai, né? Antes do pai morrer, me dá metade dos bens que eu vou aproveitar a vida. Eu vou para zoada, eu vou para rave, eu vou para prostituição. E a gente acha que esse é o filho pródigo. E não é. Não é esse não é o filho pródigo. Porque Jesus, quando conta essa história, ele diz que o filho volta. E o pai faz o quê? Essa é a parte da Bíblia que todo mundo gosta, né? Anel no dedo, sandália nova, e manto novo, e a honra, e a vitória. Mas o filho continua perdido. Porque a Bíblia diz que quando o pai mata um boi para festejar, que havia um filho que tinha morrido, e hoje ele estava vivo. Está todo mundo na casa, está todo mundo em festa, Lucas. Tem violão, tem balauê, mas está faltando alguém. Quem é? O irmão mais velho. O irmão mais velho. E quando o pai vai procurar o irmão mais velho, o que o irmão mais velho diz? Ativista. Ativista. Serve a Deus sem entender quem é. Serve a Deus sem entender a sua posição ativista. E quando a história, quando o pai fala, por que você não vai entrar para festejar? Tinha um filho que estava morto, ele ressuscitou. Ele fala assim, eu te servi a vida inteira. Eu te servi a vida inteira. Você nunca me deu um carneiro para celebrar com os meus amigos. Não entendeu quem ele era. Ele era príncipe. Ele não era servo, ele era príncipe. Ele era filho. Trabalhou a vida inteira para ganhar um carneiro quando ele tinha tudo. Ativista. Ativista. E muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome profetizei. Não nome nada. Não me conhecia de verdade, não sabia quem eu era, não sabia a sua posição. Trabalhou como empregado, trabalhou para receber uma porção pelo que fez. Não é assim que a gente procura igreja? Vamos lá, vamos ser sinceros. A gente procura igreja que remunera melhor o nosso esforço. O Rael toca baixo. Toca baixo, para, Rael. Toca baixo. Aí o Rael, vou chamar o Rael para vir aqui tocar baixo, eu tenho que honrar ele pelo que ele faz. O Jarbe toca bateria, o Jarbe prega, o Jarbe ora. Eu tenho que tratar muito bem o Jarbe. O Jarbe veio para aqui por quê? Não, porque aqui a gente honrou ele, transformou ele em evangelista, balela. Bobeira. Bobeira. Quando a gente entende que a gente é em Cristo, a gente serve a Deus por quem Ele é. E quando a gente vê Jesus proferindo essa sentença, a gente vê gente que trabalhou a vida inteira como aquele filho. Trabalhou para receber a paga em troca. Ativista. Ativista. E essa aqui, Lucas, é a sentença mais triste da Bíblia para mim. Porque Deus criou tudo. Deus criou as estrelas. Deus deu nome às estrelas. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Nós já tem um pouquinho menos. Mas Ele sabe quantos tem já. Do Arthur. Do Said. Tem tantos, podia me dar um pouquinho, né? Eu lembrei daquela música de Roberto Carlos. Do que vale tudo isso se você não está aqui? Não é? Que bênção. Essa é a sentença mais terrível já. É. Porque Deus sabe quantos fios de cabeça tem na cabeça do Said. Isso aí. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Deus mediu o mundo na palma da sua mão. Deus sabe qual passarinho está com fome. Deu nome às estrelas. E Jesus diz que nessa sentença
Deus responde para aqueles que, ativistas, eu não sei quem é você. Mas o Senhor sabe o nome de todas as estrelas, mas eu não sei quem é você. Porque você viveu uma vida simplesmente de ativismo. Você que serviu sem entender porquê. O ativista, a antítese do ativista, ou seja, o contrário do ativista, não pode ser um inútil. Porque até aqui a gente está marretando a Marta, não é isso? Estamos rebentando a Marta. Não nos esquecendo que muitas das vezes somos as Martas. Não nos esquecendo que muitas vezes no nosso casamento nós somos a Marta. Não nos esquecendo que muitas vezes no nosso trabalho, na educação dos nossos filhos, nós somos a Marta. Não esquecendo muitas vezes que no ministério, na igreja, na comunidade, nós somos a Marta. Vamos tentar salvar essa Marta? O contrário da Marta não pode ser o preguiçoso. Porque aí você pode me dizer assim, então não vou servir para nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada. A antítese da Marta não pode ser o preguiçoso. Provérbios 6,6 diz que vai ter uma formiga preguiçoso. Observa seu comportamento e aprende. Ainda que não tenha chefe, nem governador, nem superior. Todavia, contudo, sabe que trabalhar bem no verão, juntando alimentos para não visto no inverno. Compreender que Deus nos chama para nos relacionarmos com Ele. Isso aqui é um nó na cabeça da maioria das pessoas que eu conheço. A maioria das pessoas que eu conheço, elas acham que Deus as chamou para serem servas. Eu ouvi essa pergunta, achei maravilhoso. Quando você chama seu filho para ajudar a lavar o carro, o que você quer? Um carro limpo? Se você quiser um carro limpo, você manda o carro para onde? Para o Lava Jato. Quando você chama seu filho para lavar um carro, você quer o quê? Tempo corrido. Quando você chama sua filha para fazer um bolo, a última coisa que você espera é ser um bolo gostoso. Não no caso da Paloma. Se a Paloma chegar, o bolo da Paloma é excelente, gente. Quem não provou. Quando você chama sua filha para fazer um bolo, a última coisa que você quer é um bolo bom. Você quer estar junto dela. Você quer estar perto dela. Como não? E a gente acha que Deus, quando criou Adão lá no Gênesis, Deus criou Adão para tomar conta do jardim. Não foi nada. O jardim era um comercial. Você já viu na televisão? Eu estava brincando que a televisão antiga era isso, mas hoje em dia está ficando de novo, né? O que você vê na televisão não é o filme, não é a novela. O que você vê é a publicidade no meio. É para aquilo ali que a TV paga. E o trabalho do Adão era a publicidade. Deus não fez Adão para cuidar do jardim. O que acontecia todos os dias na virada da tarde, na virada do dia? Alguém diz aí. Deus ia até o jardim para conversar com Adão. Deus criou Adão para ter relacionamento. Servir era uma consequência do relacionamento que o Adão tinha com Deus. Servir era uma terapia, servir era uma maneira de manter o Adão ocupado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se a raça humana for extinta, o planeta vai morrer, a natureza vai morrer? Não vai nada. Se a gente for extinto, se vier um alienígena, sei lá, daqui a 1000 anos, o planeta vai continuar na mesma. É a gente que não vai estar aqui. Deus nos colocou para governar a Terra. Deus te chamou para se relacionar com Ele. Deus te chamou para ser filho. Servir é uma consequência do nosso serviço, uma consequência da nossa filiação. Mas tem um lado bom no ativista. Vamos começar a salvar essa marca. Vamos começar a construí-la de novo. Todo ativista, ele é um servo. Já viu gente ativista? Ele não quer ficar parado, ele quer te ajudar. O ativista, ele quer ajudar. Não é isso? Eu acho maravilhoso que tudo que a Marta faz naquela casa é para servir a Jesus. A Marta, ela queria servir a Deus, ela queria dar tudo a Jesus, certo? Mas o que a Maria queria? Ela queria receber tudo de Jesus. Notou a diferença? Às vezes na vida a gente tem que ser Marta, tem que servir. Mas às vezes na vida a gente tem que ser Maria. Às vezes na vida a gente pode dar, e às vezes na vida a gente não tem condição de dar.
É nesse momento que a gente tem que se pedir ajuda. Eu estava vendo um corte na internet maravilhoso. Diz que o casal estava conversando e o rapaz, a moça estava entrando em crise. E aí o marido dela falou: por que você nunca me chamou? Por que você não me falou? Eu falei: eu chamei, pô. Aí no WhatsApp, ó, quer tomar um café? Quer ir aonde? Quer sair? Ele falou: não, mas é assim que você age sempre que você não precisa de ajuda. Aí ele falou que ele ouviu um psicólogo falando que quando você está numa situação difícil, quando você está passando por um momento de depressão, você só precisa de 5 minutos conversando com alguém que te ama, alguém que te escuta, para você ficar melhor. E ele falou que eles criaram um código. Toda vez que ele está passando por uma situação triste, ou ela está precisando de um apoio, manda a seguinte mensagem: você tem 15 minutos? Você tem 5 minutos? E aí já fica subentendido que precisa de ajuda, porque às vezes a gente precisa de ajuda. Eu não quero de maneira nenhuma que você entenda que a Marta é um vilão na história, apesar de ela ter tentado dar uma bronquinha em Jesus. Eu não quero em nenhum momento que você entenda que a Marta não tem nada de bom para passar para a gente. Já foi na casa de alguém que é ativista? É excelente anfitrião. Todo ativista é bom anfitrião. Você vai na casa dele e parece que ele quer te engordar para o Natal. Come alguma coisa, come isso. Por isso Lá? você tá gordo. Obrigado, sua parte de fora. 50 pãozinhos, né? Isso. Dá um cappuccino, toma um suco. Você vai na casa ativista, ele quer te agradar. Por quê? Porque ele é bom anfitrião. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não tem que matar esse ativista. A gente não tem que matar esse ativista, a gente tem que aprender com ele. E o que a gente vai fazer com esse ativista? Vamos fazer um convite para ele. Permita que esse ativismo seu, permita que esse ativista se torne um filho de Deus. Volta lá na passagem do filho pródigo. Volta lá na passagem do filho pródigo. Todo filho bem ensinado quer dar muito ao pai, igual a Marta. Mas todo filho bem ensinado também quer receber muito do pai. Sabe, eu vejo, não que a minha filha seja muito bem ensinada, não quem cria ela sou eu. Mas eu vejo, sabe, às vezes ela querendo fazer as coisas por mim. Às vezes eu vou pegar uma folha que está aqui, ela fica aborrecida, porque ela quer pegar a folha, mas está aqui, mas ela quer pegar a folha, porque ela quer servir. E muitas das vezes eu vejo ela querendo receber. E às vezes até quer receber coisa que não precisa, coisa que ela sabe fazer sozinha. Sabe, todo filho faz o que vem à mão para fazer, mas conforme as suas forças. É isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Quando a gente está no hype do ativismo, a gente lê Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faz. Então você pega tudo para fazer. Você faz tudo. Você só não lê o Eclesiastes todo, né? Vamos ler o Eclesiastes 9, 10 todo? Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o. Conforme as tuas forças. Às vezes eu quero fazer coisa que não é da minha competência. Às vezes eu quero fazer coisa que eu não consigo, é coisa que não está dentro das minhas habilidades. Mas o filho entende que a gente faz é conforme as nossas forças. Para finalizar, eu queria te fazer um convite. Ativista ou não ativista, ativista ou inútil, escolha a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus, mas não como servo. Escolha estar aos pés de Jesus como amigo, como discípulo e como filho, que é para isso que Jesus tem nos chamado. O Senhor tem nos convidado para sermos amigos de Deus. Aqui Lucas não fala, mas em outro evangelista diz que a família de Marta, Lázaro e Maria eram amigos de Deus. Aqui nesse texto fica claro que Maria está aos pés de Jesus como um discípulo, aprendendo de Jesus. E aqui não está claro, mas o convite de Jesus, o convite do Senhor para nós é esse: que sejamos filhos, que a gente entenda por que a gente está trabalhando, que a gente faça aquilo que vem à nossa mão para fazer conforme as nossas forças, e
que a gente não seja visto como servo da parábola. Que foi a primeira mensagem pregada na comunidade de servir. Foi a primeira mensagem. Não tenho certeza que vocês não lembram disso, mas eu lembro. A Bíblia conta a história que o Senhor tinha muitos bens. E Ele pega os bens e divide entre os seus servos. E para um Ele dá 10 talentos, para outro Ele dá 5 e para outro Ele dá 1. E a Bíblia diz que quando aquele Senhor volta e chama aquele para quem Ele deu 10 talentos que prestasse contas, Ele fala: olha aqui, ó, tá vendo os seus 10 talentos? Investi, botei na mão do banqueiro, trabalhei, e toma aqui 20 talentos. E Jesus, naquela historinha de faz de conta, né? É uma parábola, fala assim: muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E chama o segundo servo, né? Que deu a quem deu 5 talentos, fala: ó, tá aqui, ó, os 5 talentos que você me deu, tá vendo? Granjeei, investi, trabalhei com eles. E toma os teus 5 talentos e toma mais 5, porque eu multipliquei. E aquele Senhor chama aquele servo para quem Deus deu 1 talento. Para quem o Senhor lhe deu 1 talento, fala: cadê o meu 1 talento? E ele entrega 1? Por que você está me entregando 1? Ah, Senhor, eu temi, porque eu sei que tu és homem que colhe onde não plantou. Eu temi perder o teu talento, enterrei. E aquele Senhor diz para aquele servo: servo mau, tire-no para que seja lançado fora. Sabe, gente, Deus tem nos chamado para ser filhos. Deus tem nos chamado para servir, mas para servir como filhos. Ninguém quer que você fique maluco, batendo cabeça 7 dias por semana dentro da comunidade de servir. Mesmo porque boa parte do serviço que você presta para o Senhor não é aqui dentro. Boa parte do serviço que você presta a Deus é lá na sua casa, é lá no seu trabalho, lá no seu relacionamento. Às vezes a gente cristão tem muita dificuldade para entender isso. Paloma nunca foi evangélica, não, Paloma? Já foi evangélica? De muitos anos de igreja? Ah, então você não pegou esses vícios que a maioria dos cristãos antigos tem de viver pela igreja. Chega aos 40 anos de idade, não tem perspectiva de vida nenhuma. Por quê? Porque eu vivi na igreja. Eu achava que eu ia ser consagrado. Sabe, como Deus não tem te chamado para ser um alucinado, Deus também não nos tem chamado para sermos servos humildes. Pensa como filho. Viva como filho. Viva como quem trabalha segundo o que Deus tem colocado para fazer segundo as suas próprias forças. Viva como discípulo e viva como amigo do Senhor. Amém? Queria pedir o Matias para tocar um balauê aí. Nós vamos passar por um momento muito sensível, muito delicado. Um momento mais chato para mim. Um momento de pedir que você contribua financeiramente de alguma maneira para que a gente mantenha essas portas abertas. Sábado que vem, então todos, tá todo mundo aqui hoje, tá? Tá todo mundo hoje aqui. Então sábado que vem, nós vamos fazer aqui uma tarde de jogos com a garotada lá do Terra Nova. Esse espaço está aberto, um dos motivos pelos quais esse espaço está aberto é esse. A gente podia estar fazendo culto em outro lugar, mas um dos motivos pelos quais a gente está aberto é para tentar de alguma maneira ensinar a palavra do Senhor para essas crianças, orar a Deus para que quebre todo esse principado, toda essa potestade que habita nesse lugar tão sofrido. Então a gente quer pedir a sua contribuição para isso, mas eu quero pedir a sua contribuição para além disso, tá? Eu quero pedir para que, se você puder, esteja aqui no sábado à tarde para servir como filho a essas crianças de alguma maneira. Ó, os meninos vêm para jogar, vêm para brincar. Você que pode, vem para servir. Às quartas-feiras nós temos falado sobre a oração do Pai Nosso. Nós temos feito uma série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso. E uma das coisas que foi falada aqui na quarta-feira é que o Senhor nos tem chamado para sermos exemplo.
E é uma coisa a qual nós estamos muito nos omitindo. Por quê? Porque a gente não está na posição perfeita para ser exemplo. Se você olhar para mim, para quem convive com quase o povo, vai falar: esse cara é exemplo de quê? Só que enquanto a gente se omite de ser exemplo para essas crianças, o Felipe Neto está se candidatando a ser exemplo para elas. Enquanto a gente se omite para ser exemplo para as crianças, a gente tem influenciadores digitais aí que querem ser exemplo para elas. A gente espera que outros façam aquilo que Deus nos tem chamado para fazer. E Deus nos tem chamado para sermos referência. A gente não tem que esperar pelo governo. A gente não tem que esperar voltar às aulas de moral e cívica na escola para que essa juventude hoje se corrija. Deus nos tem chamado como igreja para ser a diferença, para ser a luz do mundo. E é em nome disso que eu quero pedir a sua contribuição. Eu vou fazer um cachorro quente no sábado. Sabe-se lá Deus como é que vai ficar isso? Sou eu que vou cozinhar. Bate na madeira mesmo, Rael. E eu quero te convidar a ofertar nesse sentido. E eu não quero te convidar a ofertar porque Deus vai te dar alguma coisa em troca. Eu quero te convidar a ofertar em gratidão aquilo que Deus tem te dado. Aí, já arrumou uma pipoca para as crianças também, glória a Deus. Obrigado, amigo, Deus te abençoe. O Matias vai tocar uma música. Se você quiser contribuir de alguma maneira, eu vou pedir o Jardim para passar pegando os envelopes. Se você quiser contribuir pelo Pix, o Oscar, nosso secretário ali, o nosso tesoureiro, nosso Judas Cariote, envia para você o Pix. Amém? Oi? Essa mesa está de maldade. Aqui?